toda a terra estava com a mesma língua e todo o mundo com o mesmo idioma. É assim, né, que relata a passagem, a perícope de Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. E a questão é será que o princípio foi assim mesmo? Toda a terra com uma só língua? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, que língua era essa? Era semita? Era hebraico? Era aramaico? Acadiano? Era linguagem babilônica? Que linguagem era? Então a questão é, que linguagem era? Toda a terra com uma mesma língua. Outra questão também interessante é, por que o bloqueio por meio das línguas, das glossas, né, das linguagens? Por que toda a terra não tem uma língua só? Por que línguas diferentes? Por que idiomas diferentes? Você já parou para pensar sobre isso? Por que em cada país tem um idioma diferente? Porque todos os países não têm o mesmo idioma? Tipo, se aqui é português, se português em todo lugar que você for. Porque na Inglaterra é o inglês? Porque nos Estados Unidos é o inglês, né, americano? Na Espanha, espanhol? Na Rússia, o idioma russo? Alemanha, o idioma alemão? Em Israel, o hebraico moderno? Porque em cada país essa questão, esse bloqueio por meio do idioma? Você fala português, aí você dá de cara com o chinês. E o chinês começa a falar em chinês e você em mandarim você não entende nada. Por que este bloqueio? Segundo Gênesis, diz assim aqui, pegando da perícope inicial e indo até o final dela. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quer dizer, o Senhor desceu para analisar, né, para ver o que os homens estavam fazendo. E diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um povo só, não tem outro povo. E todos têm uma mesma língua. Então aqui narra, se você for ver aqui, narra que só existia uma língua, só existia um povo só e só existia uma língua só. Então não tinha essa questão aí de vários idiomas. Não, não tinha. Então, segundo a narrativa aqui, se bem que também nós temos que entender se terra indica, aí também é uma questão para analisar. Quando fala terra, é terra daquele local ou terra no sentido de todo o planeta? Porque isso também muda, né? Mas, segundo aqui o relato, dá a entender o quê? Dá a entender que só existia uma língua só. E só existia um povo só. Um povo e uma língua. Não tinha essas adversidades de idioma. Não tinha este monte
de idioma. Não tinha isso. Quer dizer que este monte de idioma, né, de idiomas, partiu dali. Então, ele fez a confusão das línguas. Né? Continuando. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para todo o que eles intentarem fazer. Aí o 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, segundo o relato de Gênesis, quem trouxe esta confusão das línguas foi Deus. Deus, segundo aqui Gênesis 11:7, Deus é o responsável por trazer esta confusão linguística. Ah, mas eu não creio em Deus. Então, que explicação você me dá melhor que esta? Que explicação você dá melhor que esta? Então, qual seria a sua teoria? Porque está aí. Hoje a confusão de línguas é um fato. No reino, não vai ter isso. No reino, todo mundo será um só povo, uma só nação, uma só língua. Então isso vai acabar. Esta confusão tem tempo. Tem começo, meio e fim. Isso vai acabar. Esta é uma série que eu quero apresentar para você, né? Abrindo aqui um parênteses. Esta é uma... abrindo aqui um parênteses. Esta é uma série que eu quero trazer para você e trazer alguns aprendizados com a questão idiomática, né? A questão das línguas, tá? Então vamos interagir em relação a essa questão aí e aprender nesta série, neste estudo, tá bom? Então vamos lá. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então aqui finaliza a película, né? Então ela pega do versículo 1 e vai até o versículo 9, né? Vai até o versículo 9. Então temos aqui a explicação, né, de existir, aliás, de existirem tantas línguas hoje, né? Essa Babilônia, essa confusão, essa loucura, cada lugar com seu idioma. Então, mas eu não creio em Deus. Não, então explique isso. O Eterno, ele deixou sinais. O Eterno deixou sinais. Deixou metodologia. Deixou assinaturas por códigos. O idioma é um deles. O idioma é um dos códigos. E aí? Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Então, no manual Unger, vai trazer um comentário a respeito de Gênesis 11. Vamos analisar aqui junto com... vou analisar junto com você aqui, tá? Então, vamos lá. Diz assim, a construção da torre, os descendentes de Noé falavam uma língua. Nesse caso aqui diz que é os descendentes de Noé. O versículo número 1, eles viajaram para o leste, ou melhor, Seir, né, das montanhas do Ararat, Urartu, Armênia, que está e temos uma referência em Gênesis 8:4. O lugar do jardim na planície,
aluvial muito fértil da Babilônia, que é o Shinar, entre o Tigre e o Eufrates, uns 320 quilômetros, finais dos rios, antes de chegarem ao mar. Então, uma distância, né? Uma distância, né? Não longe, né? Bem acessível. Finais dos rios, antes de chegar ao mar, os ricos sedimentos desses dois grandes rios formaram esse lugar ideal para o berço da civilização pós-diluviana e para os construtores de Babel. Então aqui indica, segundo este trabalho aqui, que ali foi o berço das. Então indica que, né, segundo aqui esse trabalho, né, essa obra, né, foi o berço da civilização. Né? Nós temos aí então o berço da civilização, então a base, né, o começo de tudo. E aí que começou as divisões. Divisões de, número 1, de povos, número 2, de línguas. E começou, né, a repartição. E que vai mostrar uma pequena desconfusão em Atos 2, quando cai lá, desce, né, o poder do Espírito e o povo começa a falar. Um começa a entender, cada um entendendo na sua língua. Linguagem que vinha do povo hebreu. Imagine alguém falando em aramaico e você entendendo na sua língua. Né? Tipo, foi uma pequena desconfusão ali, né? Naquele momento ali teve uma desconfusão, um ato sobre-humano. Após um longo período de ocupação sedentária no oeste, que é o Sinar, da Babilônia, no oeste da Babilônia, e durante a vida Peleg, filho de Eber. Temos a referência em Gênesis 10, 25. Tá? Você pode conferir. Que, ao que parece, ocorreu bem antes de 4.000 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? Este relato, né, que, para quem defende, né, que foi Moisés que escreveu, então vamos pôr aí, né, que é 1500, 1400 antes de Cristo. Agora, para quem não defende, quem defende o contrário, né, que não foi Moisés que escreveu, mas é um relato relatado pela tradição já vista. Aí vamos ter aí, né, uma definição, não sei se é igual, mas depois eu vou trazer para você a questão aí. Então tem dois grupos. O grupo que defende que foi Moisés que escreveu e o grupo que defende que não foi Moisés, mas foi tradições que relatou, e cada tradição segundo a sua visão. Então relatos relatados por tradições. Não tem nada a ver com Moisés. Então Moisés seria um personagem fictício. Né? Aliás, se defende até que não tem como provar que ele existiu. Então, tem várias questões aí. A raça humana havia se multiplicado o suficiente e desenvolvera artes e ofícios para construir a Torre de Babel, ilustrada pelas montanhas artificiais gigantescas de tijolos secados ao sol no sul de Babilônia. Os zigurantes, palavras assírio-babilônico, ziguratu, significando pináculo ou cume de montanha, o mais antigo dos zigurates, recuperados das mais de 2 dúzias hoje conhecida. Fica na antiga Uruk, né, Erech, Gênesis 10:10. Atual, o Arca era uma grande pilha de argila reforçada anteriormente com tijolos e betume, como zigurates, semelhante em Barsipá, Uru, em Babilônia. Uru e Babilônia, né? Construindo em degraus.
de 3 a 7 andares de altura, eram multicoloridos. No alto andar localizavam-se o santuário e a imagem do padroeiro da cidade, a Torre Gênesis 11. Então, esse é o primeiro vídeo. Vou trazer aí, vou fazer uma série aí. Vamos fazer uma série de observação, tá? Então, em relação a isso. Então, a questão é: Moisés escreveu, né? Então, se Moisés escreveu a Bíblia, nós temos uma visão. Se Moisés não escreveu a Torá, né? A Bíblia, a Torá, nesse caso, falando da Torá, então temos outra visão. Né? Então, se Moisés escreveu, uma visão. Se Moisés, Moshe, não escreveu, outra visão. Então, temos, né, dois lados. Né? Mas a questão aqui é Gênesis 11, do 1 ao 7. Explica, né? Explica esta confusão aí, dois idiomas. Toda a terra tem povos, línguas e nações. E cada povos, línguas e nações, cada um com o seu idioma. Você bloqueado pela linguagem. E os sábios que entendem linguagens te manipulando diante do que você não conhece, que são os códigos. Então, quem sabe o código manipula os que não sabem. Quem tem a sabedoria manipula aqueles que não têm. Então, quem é que te governa? Quem é que te domina? Pessoas que conhecem tudo isso. Os sábios, os que sabem, porque sabe aquele que sabe, os que sabem te manipula, te governa, te domina. Então, quem hoje detém o poder? Os que sabem. E quem são os que sabem? Os que têm estudo. E que são os que têm estudo? Os que buscam o conhecimento só? Não, os que buscam o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, que é o Dat, Debinah, Ve-Chokhmah. Então, estes é quem detém o poder. E você, que fica de braços cruzados, sendo dominado, né, por eles. É assim que acontece. Então, vamos aí para o próximo vídeo e trabalhar essa questão aí. Até o próximo vídeo.